Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para o último capítulo do livro Nosso Lar, capítulo final, número 50. Cidadãos de nosso lar. Na segunda noite sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíproco. Em nosso lar, atravessava vários dias de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção dos elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugeriam davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas meu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e a realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando de minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se pelas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior, a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me acolhera com devotamento de pai, e mãe de Lísia me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental, diferente que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar, acima de tudo, o amor divino e, acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixes só. Que será de mim se me faltares? Doente, acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos do meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei de certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui, em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quando me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e, nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu, então, o que não poderia esperar.
Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado da mente a rogativa, alguém me tocou de leve o ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados a um local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momento, 8 entidades espirituais atendiam ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar a existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atendem. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo da alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia voltei a nosso lar, em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldades de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhores se firmavam, francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença de serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas do culto vivo, da compreensão e da fraternidade legítimas. À tarde, sublinhei, enchia-me os magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação.
que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lascívia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir. Colhido assim de surpresa, foi então que o ministro Clarencio, surgindo em frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome do governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Porque tamanha magnidade, se meu triunfo era tão pequenino, não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Terminamos aqui o livro Nosso Lar. Vamos ver as observações que temos. André, na segunda noite, sentiu-se cansado. Não tinha na crosta os alimentos sutis com que aprender a alimentar o seu perispírito. A gente tem muito a meditar aqui, certo? Então tem o alimento da carne e tem o alimento espiritual. O alimento que ele recebia em nosso lar, seja pela água, seja pelo carinho dos amigos. A gente percebeu que eventualmente ele tinha frutas nas residências. Então são coisas diferentes. André entendeu que não era dono das pessoas que amava. E nós, portanto, devemos aprender desde já essa lição. As pessoas são todas importantes e todas têm direito a serem livres e escolherem os seus caminhos. Cabe a nós todos nos ajudarmos uns aos outros, mas não temos a propriedade uns dos outros. André pensa nos exemplos recebidos dos amigos em nosso lar, especialmente da mãe, que voltara a nascer para poder ajudar o marido e suas companheiras, recebendo como filhas, e opta por ajudar o novo esposo de Zélia. Então a gente percebe também que não são só palavras que ensinam, os gestos, as atitudes, os exemplos nos ajudam a ter lições importantíssimas, aqui mesmo na nossa vida encarnada. Quarto, André nos ensina que as orações chegam aos corações amigos e estes nos atendem prontamente. Aprendemos que as nossas orações encontram os endereços certos com facilidade e rapidez, dependendo de nossa sinceridade. O que o André fez na oração dele, pedindo ajuda a Narcisa, é o mesmo princípio que todos nós praticamos quando a gente ora. A nossa vibração mental chega ao endereço que nós desejamos em pensamento. Isso mostra como é importante o nosso pensamento e como devemos filtrar esses pensamentos. Se os nossos pensamentos têm essa força, nós devemos estar sempre atentos para que esses pensamentos sejam bons. Porque todo e qualquer pensamento tem força, os bons e os maus. Então vamos nos disciplinar, procurando ter mais pensamentos bons possível. Aprendemos com Narcisa que podemos recorrer às emissões benéficas das plantas para a recuperação física e espiritual. Ela chamou por espíritos que tratam da natureza, perguntou sobre mangueiras e eucaliptos. André surpreendeu-se com esses seres que ajudaram prontamente. Aqui não fica claro que seres são esses. São seres que vivem na crosta, isso ficou claro. Que eles lidam com a natureza também ficou claro, mas não ficou claro para nós que tipo de seres são esses. André estranhou. Ele tem aqui uma coisinha que a gente talvez não seja capaz de entender ainda. No futuro, quem sabe. Não ficou claro, mas para mim não pareceram ser espíritos humanos, por conta da estranheza de André. Seriam elementais? O que seriam esses espíritos da natureza? Vamos deixar isso em suspenso. 6. André descobre-se capaz de volitar e Narcisa explica que são muitos os capazes em nosso lar, mas que evitam exporem tal competência nas vias públicas, onde muitos não são capazes ainda. Mas a partir de então, André pode ir e voltar de nosso lar por si mesmo,
podendo continuar a ajudar Ernesto e toda a família. Meus amigos, estudamos essa obra em primeiro lugar, foi com muita alegria. Eu espero contar com vocês todos nesse estudo, e continuaremos com o livro que vem a seguir, são os Mensageiros. Eu pessoalmente já comecei o trabalho, e assim que todos tenham terminado esse estudo, daremos início ao segundo livro. E eu espero poder contar com comentários de vocês, seja no grupo do Facebook, Estudo em Grupo, ou ainda aqui mesmo nos comentários do YouTube. Um grande abraço, até o próximo estudo.